Bom dia a todos, graça e paz. É mais um dia que o Senhor nos fez, mais um final de semana que chega, mais uma quinzena que a gente começa. E é mais uma tarde de reflexão. Irmãos, a Bíblia, ela nos faz pensar quem nós somos e quem Deus é. Eu vou repetir. A Bíblia nos faz pensar quem nós somos e quem Ele é. Nessa tarde, meu irmão, eu queria trocar uma ideia com você. É uma live rápida, é um vídeo rápido, que tem assim um propósito de edificar a sua fé. E, meu irmão, o que edifica a nossa fé não é o testemunho do irmão. O testemunho do irmão nos alegra porque a gente vê como Deus opera, como Deus age, como Deus faz e como Deus é capaz. Mas o que edifica a nossa fé, Paulo falou isso lá em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nessa tarde estou aqui de novo no vale, em oração, em exposição ao meu Deus, como disse ali no 2 Samuel capítulo 24, Davi disse isso, e essa é uma verdade que eu tenho assim pregado e acreditado, e crendo, né? Davi disse lá em 2 Samuel 24 o seguinte: não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu sempre tenho falado e tenho vivido isso na prática. Você servir a Deus te custa alguma coisa. Você andar na contramão do sistema te custa alguma coisa. Tem muitas pessoas que pensam que ser próspero é ter coisas e ter bens. Isso é mais uma mentira do diabo, irmãos, porque a gente conhece muita gente que tem bens, mas não tem saúde, por mais que ela utilize os melhores hospitais, compre os mais caros dos remédios. No entanto, o destino dela ou dele vai ser o mesmo que o meu, do que o de você. Irmãos, a sepultura pode ser esteticamente para alguns até bonita. Eu não acho sepultura bonita. Eu não acho caixão bonito. Interessante que interessante, né? Como é que a gente pensa, né? A gente vê aí, tem valores, né, de caixões, cada um aparentemente melhor do que o outro. Mas a questão é, o defunto, ele vai saber a diferença de um caixão caro de um caixão barato? O defunto vai saber qual é o lugar melhor para enterrá-lo? Irmão, é que Salomão mesmo disse, né? Que a sepultura, para onde todos os homens irão, ninguém sabe como é do outro lado. Por isso, irmãos, que a tendência dos nossos dias é ficar pior as coisas. Não pense você, aparentemente, né? Aparentemente, a pandemia está se controlando, porque o índice de pessoas está sendo vacinado, que o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em vacinação. Mas a gente vai observar também, nesse tempo de pandemia, quantas coisas pararam. Começando pela escola, pelos estudos, né? Pela formação do cidadão. Eu estava observando esses dias que algumas escolas voltou a funcionar. Irmãos, aprenda uma coisa. Eu sou muito observador nas coisas que acontecem. Eu sou muito detalhista naquilo que eu escuto e naquilo que eu vejo. As pessoas falam assim, que após a vacinação, tudo voltará à normalidade. Irmão, não se engane com isso. Não pense você que o que aconteceu esses 2 anos aí de pandemia, Deus perdeu o controle. Deus disse que não, irmãos. Deus continua soberano, governando, poderoso e fazendo as mesmas coisas.
interessante, irmãos, eu nunca tive medo, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo para onde eu vou se eu morrer, aí sim. Quando eu falo que eu tenho medo para onde eu vou após a minha morte, é porque ninguém sabe. Deus não deu ao homem esse direito de dizer se do outro lado é assim ou é assado, se é quente ou se é frio. Então muitos irmãos, muita gente com medo da pandemia, muita gente com medo do vírus, muita gente, né, até numa loucura, numa coisa que não tem explicação. E no entanto, irmãos, eu sempre falo com Deus, eu tenho permanecido fiel no meu chamado. Eu tenho permanecido fiel no meu chamado. E eu tenho falado, tenho denunciado. Esse vídeo muitos não gostam de ver, nem gostam de ouvir. Porque eu não estou aqui, meu irmão, para te agradar. Estou aqui para agradar o Senhor que eu sirvo. Um dia, eu decidi não. Um dia, o Senhor me encontrou. Quando Ele me encontrou, eu entendi que esse encontro era por toda a vida, igual o casamento deveria ser por toda a vida. Mas infelizmente as nossas escolhas determinam um futuro que nós não esperamos. Nós podemos ter assim uma previsão de como pode ser um futuro, mas nunca sabemos o futuro exato como será. E nessa tarde do dia 17 de novembro, você percebeu que sempre eu coloco data nas minhas mensagens? Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, ou ano que vem, eu vou rever essa mensagem e vou ouvir o que Deus disse e o que aconteceu após eu dizer o que eu disse e ouvir o que eu disse. Porque eu não falo para você, eu falo para mim e você me ouve. Lá em Isaías capítulo 29, 11, o Senhor fala assim: eu é que penso ao seu respeito. Tenho pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro no qual desejais. Então Deus, Ele tem assim um pensamento formado ao nosso respeito. Deus, Ele sabe quem você é, Deus sabe o que você vai ser, e Deus sabe o que você foi. Então, irmãos, a conversão, né? A conversão é algo realmente inexplicável. Porque enquanto estivermos nessa carne corruptível, sempre haverá necessidade de conversão. O que é conversão? Converter, né? Converter. Converter. Conversão. A gente pode pensar nisso nessa tarde. Você é convertido? Até que, irmão, não existe. Eu fico observando, irmão, como eu falei para você, eu sou muito observador e muito detalhista naquilo que eu escuto, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo. E eu sei que o Espírito Santo, ele usa a minha vida como ele quiser usar, porque eu estou à disposição dele. Eu quero servi-lo com toda a minha vida. Eu não quero servir a Deus diante das minhas circunstâncias ou possibilidades. E quantos irmãos, quantos crentes hoje servem a Deus por conveniência, servem a Deus por interesses, servem a Deus o toma lá da cá. Só que Deus não faz esse tipo de jogada, irmãos. Deus não faz esse tipo de negociar. Deus não se sujeita àquilo que Ele fez. Deus, Ele quer conduzir aquilo que Ele criou para um propósito bem lindo e bem divino. Eu estou em busca, irmãos, dessa afinidade ou dessa certeza. Eu estou em busca desse Deus que Ele é poderoso. Eu sei que esse Deus, Ele é poderoso. Ele basta somente um soprar da sua boca que os céus e a terra se desvanecem ou se acaba. Só que para você entender isto, eu vou voltar à minha estaca zero e ao meu ponto de partida. Oração é a sintonia da terra com o céu.
Oração é muito mais do que um jogo de palavras sem nexo. Oração é muito mais do que uma pessoa saber falar ou ser uma boa oradora. Oração é uma necessidade eminente da igreja, dos homens e de todos aqueles que Deus criou para um grande propósito. Nessa tarde, do dia 17 de novembro, às 12 horas e 7 minutos, Deus quer falar com você. Deus quer te chamar a atenção para uma verdade. Não é a minha verdade. Eu não anuncio, irmãos, eu não anuncio a minha verdade. Muitos não gostam do meu discurso, porque meu discurso não é o discurso da conveniência. Eu fui chamado para falar aquilo